Muito bem, eu estou muito contente, alegre. Hoje eu estou aqui com 3 amigos, aqueles do peito mesmo. Aqui à minha direita está o pastor Lélio Alexandre, lá das Minas Gerais, Patos de Minas, meu amigão. Você tá bom, Lélio? Eu tô ótimo. Bom demais da conta? Feliz. Conterrâneo meu, mineiro. Aqui, ó, tem um goianão aqui, ó, pastor Wender, lá de São Luís de Montes Belos, Goiás. Pensa num irmãozão, um companheiro daqueles bons. Você tá bem, Wender? Tudo jóia, pastor? Demais. Feliz de estar aqui. Que ótimo, fazendo né? parte desse momento aqui, desse bate-papo com os companheiros. Que bom. Bom demais você estar aqui, viu, Wender? E aqui o pastor Jonatas Oliveira, meu queridão, parceiro de viagens, avião que pousa numa roda só, não é? Negócio de doido. Já passamos umas boas juntos. Tudo bem, Jonatas? Tudo jóia. Muito bom estar aqui. Que bom, né? Nós estamos aqui reunidos por conta das primícias. Você que está agora vendo a gente aqui nesse momento, a gente tem um evento aqui na igreja chamado Primícias, os primeiros 7 cultos do ano. E eles vieram com muita graça e com muito amor participar com a gente aqui em Suzano. E eu os chamei para a gente ter um bate-papo. Nós vamos falar de muita coisa bacana aqui. Cada um tem uma maneira de ver, de pensar, mas o espírito é o mesmo. Então eu vou começar lançando um assunto aqui. Pode ser? Vamos lá? Vamos sim. Então tá bom. Eu queria que vocês falassem aqui um pouquinho, cada um de vocês, como é que vocês acham, qual é esse momento da igreja que nós estamos vivendo agora, como é que a igreja está se comportando, como é que vocês veem a ação da igreja hoje na cidade, na nação, o que está acontecendo, né? Que momento é esse? Então quem quiser começar a falar, fica à vontade aí, tá livre. Wender, pronto, escolhi. Então, gente, eu vejo que há 2 igrejas hoje, né? Nós temos até conversado sobre isso nas reuniões e acreditando que Deus vai tirar uma igreja de dentro de uma igreja, né? Porque há uma igreja que realmente está sendo preparada para o arrebatamento, né? Uma igreja compromissada, certo? Que está se entregando, está se doando, pegou uma via mais estreita, onde abraçou com a cruz, assumiu a responsabilidade com a cruz. E há uma outra igreja que tem caminhado em caminhos mais largos, né? Então eu vejo a igreja hoje nesse lugar. Então há 2 vias para ela, né? Uma igreja que está sendo preparada, parece que para ficar, né? E uma igreja que está sendo preparada para subir. Então eu creio que, eu não sei como que meus irmãos pensam, mas eu vejo essas 2 vias hoje para essa igreja, e esse padrão de igreja hoje estabelecido aqui. Ok. Pastor Lélio, o que você acha? Eu estou em plena concordância com o pastor Wender e eu creio que há uma igreja madura, com maturidade, sendo aquela noiva em preparação para o arrebatamento, e há uma igreja imatura, sem responsabilidade. Claro que não estamos julgando ninguém, sim. Mas é o cenário que nós estamos vivendo. Também não estamos aqui estando acima de ninguém, sim. Mas há uma igreja imatura, que eu poderia dizer que é uma igreja que, por mais que tenha o nome de igreja, caminha como que se não fosse igreja, não vestindo as vestes de uma responsabilidade. O que seria isso? De levar a palavra pura, com responsabilidade, entendendo o poder que ela tem em mãos. Sim. Então eu concordo muito com o pastor Wender, dessas 2 igrejas, uma igreja madura, que é aquela que entendeu o propósito, que paga o preço de um relacionamento com Deus, de um bom testemunho, de uma santificação, de levar a palavra na íntegra, plena, e aquela igreja que saiu de dentro de uma igreja, mas que não anda nos princípios que deveria levar. Eu acho que nós hoje vivemos esse momento no cenário brasileiro. Ok, ótimo. E aí, pastor Jonatas? Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. E há uma tendência profética de que haja uma dissolução, uma oxidação da igreja, naquilo que o pastor Lélio está colocando bem, que é esse descompromisso, a
a imoralidade, o pecado dentro da igreja e também muitos homens assumindo o lugar de Deus. Nós estamos personificando Deus em pessoas e criando aí personagens que são fictícios, não só por causa da internet, mas também nos púlpitos. Mas também eu acredito que existe um remanescente, concordo com vocês, uma igreja pura, verdadeira. Eu quero estender isso que nós estamos conversando, porque é o que eu tenho pensado, como a igreja remanescente, ela também se utilizar de todos os meios para, de alguma maneira, trazer um significado para o evangelho nesse tempo, onde tudo é superficial, onde tudo é artificial, onde tudo... Por exemplo, nós estamos usando um canal maravilhoso que é a internet. Sim. E por muito tempo nós dissemos que televisão era do diabo, que rádio era do diabo. E depois de um tempo a gente falou que a internet ela era do diabo. E agora a gente está tendo que ressignificar tudo isso para a gente usar essas ferramentas que são poderosas. Então, dentro desse debate, eu penso o seguinte: como nós, remanescentes, podemos realmente ser igreja, influenciar, levar uma palavra de santidade e fazer a diferença nesse período agora? Porque eu sei que as coisas estão piorando, eu sei que boa parte da igreja está... Mas eu, particularmente, eu não quero ficar sentado esperando o fim. Sim. Eu quero saber o que eu posso fazer como remanescente, se é que eu sou um remanescente. Amém. Eu lancei esse assunto para a gente começar aqui, porque, na verdade, eu penso que a nossa geração, ela perdeu muito na questão familiar. As famílias estão desestruturadas, na grande maioria. Então, o pai hoje tem dificuldade de exercer paternidade, isso quando quer. Porque o filho vai para a escola e ouve tudo que é desgoverno, tudo relacionado a desrespeito e falta de autoridade. A nossa Constituição de 88, eu tenho uma visão também jurídica disso, né? Quando igualou homem e mulher, pai e mãe, tendo a mesma autoridade, ela realmente não andou bem na questão bíblica, porque a palavra do Senhor diz que o marido, o pai, o homem é o cabeça da família. Então a igreja não está bem porque a família não está bem. A igreja é uma família, o centro de tudo é a família, não é? Então eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse aspecto. E a família hoje? Como é que vocês estão vendo o núcleo familiar? Porque eu penso que é de dentro para fora. Uma família curada, uma estrutura interna. A nossa primeira igreja é a nossa família, que vai alastrar a saúde até onde tem que ir. Vocês também pensam assim? A família tem alguma influência na igreja? O que vocês pensam? Eu creio 100% nisso, porque a igreja realmente ela é formada de família, né? Então, assim, dentro da fala também do pastor Jonas, como ser essa resposta? Acho que está dentro, tá agrupado essa palavra, está junto, né? Sua fala com a dele, porque assim, nós não estamos aqui, né, trazendo uma denúncia somente. Isso. Não, nós estamos tentando trazer algo também para quem está nos assistindo, né, uma ajuda, ou então assim, uma direção. Sim. Né, de como fazer a diferença dentro desse assunto que está sendo tratado aqui. Exato. Como ser essa resposta? Como vamos nos posicionar, né? Tanto diante dessa situação na família, quanto essas famílias estruturadas, vai ter uma igreja estruturada, né? Famílias restauradas, igreja restaurada, princípios restaurados. Eu acredito que um dos principais é estabelecer o que vocês estão estabelecendo aqui mesmo, uma igreja bíblica. Amém. Eu creio que nós temos que voltar a Bíblia para a mesa. Voltar a Bíblia para a mesa, porque eu acredito que o avivamento que vai ter nesses últimos dias, antes do arrebatamento, eu não acredito que ele vem mais, irmãos, dos púlpitos, sabe? E nem dos grandes eventos. Mas eu acredito que ele vai vir da mesa. Amém. Como nós acreditamos nesse avivamento da chuva serôdia, que vai ser assim, muito sereno, muito sem movimento grande, isso vai acontecer dentro das casas. Então é de dentro das casas para a igreja agora. Não é mais das igrejas, dos grandes púlpitos para a casa. Então eu acredito que eu acredito nesse avivamento ainda, mas não aquele de muito movimento. Mas ele vai ser sim secreto. Mas vai acontecer das mesas
para a igreja. Consistente, para a firme, comunidade, né? para a cidade, consistente, né? Família estruturada, o homem assumindo esse lugar, né? Amém. Então, assim, famílias bíblicas. Eu creio que esse é um dos pontos, né? Que pode ajudar alguém que está nos assistindo. E Amém. é isso que eu penso Amém. em relação a isso. Muito bom. Família fala de mesa, né? Fala de comunhão, igreja está ligada à família. Eu acho que um grande problema hoje da família é a terceirização. Infelizmente, hoje os pais estão terceirizando seus filhos, as mães têm terceirizado também, embora sabemos que a responsabilidade do lar, ela repousa sobre o marido, Sim. o sacerdote. E toda vez que há uma inversão de funções, de autoridade ou de responsabilidade, a família padece. Yeah. E isso não é diferente dentro da igreja. Porque quando nós assumimos a responsabilidade e andamos dentro dela, nós não terceirizamos, nós assumimos. E nós enfrentamos hoje uma realidade, tanto igreja quanto família, da terceirização e da falta de responsabilidade. Ou seja, é melhor eu pagar para alguém olhar o meu filho o dia todo porque eu tenho que trabalhar. Quantas pessoas que chegam até a gente nos nossos atendimentos e faz de tudo para a gente assumir o problema delas, É verdade. quando na verdade é uma falta de alinhamento. E nós entendemos que existe a lei da responsabilidade pessoal. Sim. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Sim. Então nós enfrentamos hoje também, assim como na igreja, uma igreja madura e uma igreja imatura, temos também famílias maduras, que vêm andando dentro dos mesmos princípios dos nossos antepassados. Uma família madura, ela move dentro da fé. Ela ainda tem temor, ainda há o respeito. Os filhos submetem aos pais. E já perceberam, senhores, que uma família que sabe ser família em casa, ela sabe ser família na igreja? É. Ela não nos dá problema. Exato. Ela não nos causa transtorno na igreja. São filhos bem criados. E nós entendemos que uma família madura é família de mesa. O pastor Júnior já esteve na minha casa, na minha mãe. Sim. A minha mãe está com 86 anos. Nós somos 9 irmãos, 7 são vivos. E por 42 anos, 43 anos, nós reunimos todos os domingos na mesa para jantar com os pais. Por 43 anos. Isso. E nós reunimos em média de 60 a quase 70 pessoas. Pensa num familhão bonito. Nós viemos de uma geração que os mais novos continuam dando bênção para os mais velhos e os chamando de senhores. Mas infelizmente hoje a terceirização da família, de deixar o filho em um determinado lugar, Da educação, né? da educação, Entendi. nós encontramos uma fragilidade de filhos que não sabem o que é mesa. Já almoça na sala, no quarto, que vive à frente de um telefone celular. E essa mesma família... Seu pai já não é senhor mais, é já você. não é você. Essa mesma família fragilizada em casa é fragilizada na igreja. Já não tem vínculo espiritual, já não sabe respeitar uma autoridade pastoral, já não tem interesse de um crescimento pessoal e espiritual. Então, eu creio assim, como tem duas igrejas, também tem dois tipos de família. A família padrão, de respeito, de maturidade, de amor, de crença, Sim. de fé. Sim. Tem também aquela família que terceiriza, que não se importa, que Negociou não os princípios, né? Exatamente. E você acha que, por exemplo, pensando aí junto, né? Uhum. Você acha que essa geração, agora que está se levantando como pais, eles não amadureceram e não assumiram a identidade como pais, estão agindo como adolescentes de 40 anos, de 30 anos? Porque quando a gente fala do celular, a gente pensa num público mais jovem. Exato. E a gente percebe hoje que as pessoas estão nessa faixa etária de 35, 40, talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas que já são pais. Eu tenho observado andando, a gente acaba viajando bastante, quanto essas pessoas, mães mesmo, elas estão, pais, eles estão tão presos no celular que eles ou terceirizam a educação para a escola ou terceirizam a educação para os vídeos do YouTube. E porque, na verdade, é eles que estão achando que o tempo é deles. E aí eu quero colocar dentro disso também, aqui, dentro dessa nossa conversa,
que será que essa geração não amadureceu e ainda não entendeu que o celular é secundário e que o filho é primário? Ou tem alguma coisa por detrás ainda disso? Não sei se eu consegui me expressar, que eu estou pensando nisso, né? Será que é isso? Será que não amadureceu? São adolescentes de 35, de 40, de 30? Eu acho que essa própria terceirização gera isso. Porque eu acredito que quem não soube ser filho, jamais saberá ser um pai. Pronto. Essa é a frase. Pronto. E o pai, quando ele não assume a responsabilidade, ele negligencia uma das 5 funções dele, que é dar direção ao filho. Então, o filho que não tem direção de um pai, ele anda perdido. Ele vira um adulto adolescente, com seus 35 anos, tendo as suas alegrias e prazeres no aparelho. Só deixando claro aqui que a gente não está desprezando os adolescentes, porque eu acho que é uma fase muito importante, mas na nossa conversa a gente está colocando que são adultos que não viraram a página. Exatamente. Então ele já satisfaz a sua vida, os seus prazeres na tela de um telefone. E também não estamos falando que o telefone é errado. Sim, sim. Tudo com equilíbrio funciona muito bem. Então eu acredito que quem não soube ser um filho, jamais saberá ser um pai. É isso aí. E aí começa a negociar valores, né? Por exemplo, o que mais me irrita, eu não vou falar o shopping nem a cidade, mas tem uma cidade que eu frequento, que lá tem um local onde você deixa o seu filho no curral e passeia com o pet. Chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto. A gente pega o nosso filho e diz, não, você me dá trabalho durante a semana, eu te coloco na escola, você dá-me um trabalho de noite, eu te coloco para assistir YouTube, e agora eu quero dar uma volta no shopping. Inversão de eu coloco você no curralzinho, no canil, e sai com um carrinho de bebê andando com o cachorro. A coisa tá feia, né? Eu fiquei sem fala. Porque uma informação dessa aí, meu Deus. Partindo para um princípio do fim, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfria. E é isso que nós estamos vivendo. Porque é o cúmulo, é um absurdo. Do absurdo.